Márcia é professora pesquisadora na gestão de grupos de trabalho de sociolinguística, com pesquisas sobre estabilidade, variação e morfossintaxe, especialmente no tema da predicação. Ela coordena o projeto Variar comigo, organizamos juntos uma das obras voltadas para o ensino de português, que foi lançada no mês de junho, no segundo colóquio Variar. Então, esse livro se chama Variação e Ensino de Português no Mundo, que a professora Juliana mostrou no slide dela. E a professora Márcia, mais recentemente, organizou uma outra obra envolvendo questões de ensino de português também, pelo projeto brasileiro Predicar. O nome do livro é Ensino de Português, Predicar em Contexto. Então, a professora Márcia hoje vai tratar do subprojeto, do projeto do Portal Digital de Estado de Coisas em Português e em Línguas Românicas, a variar e ensinar. Márcia, a palavra é sua. Obrigada, Vanessa. E obrigada, Juliana, né, pela fala, porque a apresentação que eu vou fazer, que diz respeito a uma frente de trabalho do projeto Variar, né, na verdade, ela se alinha a discussões que vêm sendo feitas desde 2019. No GT de Sociolinguística, nós fizemos um grande evento na UFRJ, que reuniu quase 500 pessoas presencialmente, né? Foi o último evento grande lá antes da pandemia, né? Que foi em novembro, no final de novembro de 2019, que foi o Fórum Internacional em Sociolinguística. Depois até ponho o link aqui do site para vocês terem uma ideia das exposições feitas. E houve um simpósio organizado por Raquel Freitas e Sandro Marengo, ambos da Universidade Federal de Sergipe, né? Em que eles reuniram sociolinguistas interessados em discutir a necessidade de repositórios de dados, né, de bancos de dados, coleções de textos, no Brasil, né? A necessidade de discutir isso, uma vez que nós temos muitas vezes procurado plataformas internacionais para buscar dados do português que estão nessas plataformas, né? Então, tendo em vista, tendo ciência de que há vários bancos de dados brasileiros, nós entendemos que, aí no caso a Juliana apresentou, era necessário pensar num repositório nacional, e a Juliana apresentou o resultado, né, dessas discussões, né, que foi delineado em texto, né, em um projeto concreto em 2021, encaminhado à Abralin, né, em 2021, e esse projeto aqui vem também porque o projeto Variar começa em 2019, né, e uma das frentes era trabalhar comparativamente línguas, o português em comparação com línguas românicas, né? E precisaríamos, para tanto, de um espaço de partilha de textos, de dados comum, a balizar essas comparações, né? Pensando em reprodutibilidade das pesquisas, pensando em comparação dos resultados em diferentes frentes, né, metodologias. Então, o Portal Digital de Estados de Coisas em Português e em Línguas Românicas, a Variar e Ensinar, ele foi configurado também em texto. Em 2021, ele foi encaminhado para o CNPq e para a FAPERJ, também nesse ano, 2021, e no final de 2021, início de que são duas instituições de fomento, né? E início de 2022, eu tive a resposta de apoio ao projeto, né? Então, nós estamos percebendo uma virada nacional e internacional no modo de fazer pesquisa que envolve times científicos, né? Redes de solidariedade que se alinha ao que a Juliana falou, do movimento de ciência aberta, que vem crescendo internacionalmente e nacionalmente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as bases. Esse projeto começa a se estruturar, né? Porque ele depende, como um projeto dessa natureza, ele depende de relações interinstitucionais, de conhecimentos multidisciplinares, né? De uma rede de ações, tanto é que nós já contamos no Variar, desde 2019, com pessoal da área de informática, e Pedro Popolino é esse nome, que está conosco desde o início, né? Ele configurou até o site do projeto Variar com a Morgana, que é da área de letras e da área de psicologia também, né? Então, trabalha noutra frente.
e outros pesquisadores do projeto Predicar, que têm trabalhado com a comparação de português espanhol, português francês. Então, eu tenho orientandos que têm essa preocupação de trabalhar numa perspectiva de análise sistemática, né, das línguas. Então, é um projeto que tem essa estrutura e, portanto, envolve uma rede de pesquisadores, de olhares diferentes. E ele está em sintonia, em sinergia com o objetivo do Projeto Variar, que é reunir pesquisadores de diferentes universidades e países, docentes e também estudantes de graduação, mestrado, doutorado, para criar uma rede internacional e promover troca direta de abordagens teórico-metodológicas, experiências, né, com essas frentes, né, teórico-metodológicas, métodos, ferramentas de análise sobre a pesquisa, né, sob o ângulo da variação, focalizando a diversidade, a heterogeneidade dos usos, né, para realizar análises contrastivas de dados de fenômenos de línguas românicas e, a partir dessas análises, né, em parceria, né, feitas por docentes e discentes que trabalham em parceria, né, diferentes línguas, construir uma gramática, né, uma descrição gramatical viva, né, porque está atenta à realidade dos usos e não reproduzir algo que tradicionalmente se diz que às vezes está descolado da realidade dos usos. Na verdade, essas são as frentes. Bem, esses são os pesquisadores que já se envolvem desde que nós começamos a fazer colóquios e seminários voltados para a questão do ensino. O colóquio não tem esse perfil no Variar, voltado para uma área ou outra, é para reunir pessoas interessadas em ensino, em relação entre ensino e sociedade, né? Pesquisa e sociedade, pesquisa assim, mais voltada para o ambiente, né? Ou a bolha acadêmica, né? Mas o colóquio dá voz a várias frentes. Agora, o seminário não, né? Que ocorre em outubro, justamente o mês em que nós comemoramos o Dia do Professor no Brasil, né? Nós nos voltamos para a questão do ensino, né? Então, e aí são esses os pesquisadores, há pesquisadores de diferentes instituições. Nós agora, há pouco tempo, contamos, né, com Andréia, com Patrícia, Carla já também, né, aderiu também, já vinha trabalhando conosco há algum tempo, mas mais fortemente, né? Então, essa é a equipe com que nós trabalhamos, mas desde o início do projeto, em 2019, nós sempre pusemos espaço para a acolhida, para a relação com outros pesquisadores, né, a somarem forças para esse projeto. Né? A Vanessa já compartilhou os links, né, em que nós temos procurado registrar esses interesses, os rumos do projeto, né, o projeto em si, né, uma síntese do projeto. Essa geolocalização das visitas ao site do Variar já mostra o interesse. Nós temos em diferentes partes, né, em pontos de interesse, de consulta ao projeto Variar. Então, nós vemos que há interesse no mundo em relação às questões que estão sendo trazidas aqui. Embora nem sempre vocês vejam um número de inscritos compatíveis com o número de inscritos que vai ao canal do YouTube ver as conferências, né? Nem sempre há o mesmo número de inscritos, mas tem havido procura, né, e contatos conosco. Então, isso é mais para mostrar isso, que o objetivo, na verdade, é uma interação e uma ação conjunta, né, partilhada. Né? E os espaços, o colóquio e o seminário servem a isso, né, a entender como é que vem ocorrendo, né, as ações relacionadas, né, ações de ensino, de pesquisa, de propostas políticas, né, de políticas públicas para as comunidades em que o português é trabalhado, outras línguas românicas são ensinadas, trabalhadas em relação ao português. Né? E aí os espaços que nos têm mobilizado são espaços de fala, né, com outros pesquisadores que também têm preocupação com essas questões, né, até para aprender com eles também, né, reuniões internas da equipe que visam a pensar estratégias, planejar ações, né, por ano de trabalho, né, pensando numa rede de possibilidades, educação, tradução, outras frentes, porque nós entendemos que letras e linguística, linguagens, área de linguagens, ela tem muito a contribuir para várias frentes, e nós estamos vendo isso agora em inteligência artificial, já quem se interessa por variedades, né? Justamente para tornar menos artificial
o contato que é feito via inteligência artificial, né? Ateliês, então, entre as ações, nós temos, né, sempre a visão de que é preciso preparar, qualificar recursos humanos para esse tipo de documentação, preservação de dados, né? Então, estão previstos ateliês, oficinas, minicursos, participação em cursos de pós-graduação no Brasil, fora do Brasil, né? A partir dessa equipe, né, que está trabalhando em parceria, às vezes uma palestra, às vezes acompanhar um curso, ou mais aulas num curso, né? E publicações nessa rede, via essa rede, né? Informações via portal, né? Registro, povoamento do portal por coleções de dados, né? Constituição de um repositório de coleções de dados, com todos os dados, né, de identificação de autoria, de organização, né? E outras formas, como, por exemplo, espaços museológicos. Juliana e eu, Marcos, que também é um integrante do GT de Sociolinguística, temos tido várias frentes de interação, né? A Juliana falou IFAM, né? Falou do Museu da Língua Portuguesa. No último evento do colóquio, nós falamos com uma pessoa do Museu Virtual da Lusofonia. Nós temos interesse agora num outro museu, porque nós entendemos que podemos levar as nossas pesquisas numa linguagem que seja viável a diferentes públicos na sociedade. Então, nós podemos levar nossas pesquisas a essa comunidade, né, de uma outra forma, de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, por meio também de atividades de ensino, de formação, de relação com práticas que às vezes não são percebidas como práticas envolvendo também estudos de linguagem, né? Esse aqui foi o programa, por exemplo, que nós usamos numa das reuniões. Então, Patrícia, Carla, que estão aqui, Andréia, sabem, né, que nós usamos, porque ele revela um pouquinho frentes de ação de 2022 a 2023, uma agenda de trabalho comum, porque é definido por escuta e diálogo, não há um encaminhamento. O projeto foi encaminhado em 2021 a partir da minha prática de experiência em pesquisa, porque eu tinha de submeter ao CNPq e ao FAPERJ em função de uma rotina de pesquisas, então está muito voltado ao projeto Predicar, formação e expressão de predicados complexos, né? Então, eu trabalho muito com predicações, com predicadores, com fraseologismos, idiomatismos e construções que não são idiomáticas, mas envolvem a construção da sentença, de estruturas informacionais. Esse tem sido o campo de atuação, que gera várias pesquisas de auxiliaridade, temporalidade, modalidade, construções de futuridade, há vários assuntos. Então, eu propus um projeto para pensar... Na verdade, o objetivo é o portal, né? O portal. Mas para construir o portal, a partir dos resultados das pesquisas que eu tenho orientado há 20 anos no projeto Predicar. Então, em predicação. Mas essa não é a única pauta. Nós entendemos que há vários fenômenos a serem descritos. O importante é que consigamos trabalhar, né, a partir de estudos que são feitos em várias instituições, ou vários membros, né, do projeto, e em comparação e sobre um fenômeno, mais de um fenômeno, mas escolhido em partilha, nesse momento de escuta e diálogo, né, com os outros, né, pensando no que é interessante, né, pensando nesses espaços que vão além do espaço da educação na universidade, né, para além desse espaço. Então, é uma agenda de trabalho comum, a construção do portal, colaboração e povoamento, colaboração para a construção. O Pedro está totalmente envolvido nessa construção, já está envolvido, né? E entendemos que os pesquisadores aqui podem colaborar com coleções, né, a povoarem esse portal. Então, há algumas direções, e uma das direções é trabalhar conjuntamente na análise de fenômenos linguísticos, né? Até prevendo o próximo colóquio, que vai ser em 2023, nós já temos datas. Nós queremos que seja presencial, né? É o que tudo indica, será mesmo, né? Nós temos outra condição hoje, né? Publicações e ações na sociedade em geral, além desse espaço que é o espaço. Nós já temos até planos, né, Juliana? Nós tivemos uma reunião recentemente no GT de Sociolinguística, nós temos planos de construir um festival no Brasil. Então, em 2023, então vai ser muito bom se, por exemplo, pesquisadores envolvidos aqui que mostrem isso no mundo, né? Esse português ou outras línguas românicas que estão sendo trabalhadas no mundo nesse espaço, né? E vai ser um evento presencial com atividades também remotas. Bem, o portal em si,
Eu vou destacar aqui algumas palavras-chave, então, chaves, né? O portal digital, línguas românicas e o português, acervos de estados de coisas, gramática de construções diassistêmica, porque é uma linha de pesquisa que eu sigo, mas ela não é a única a ser acolhida. Nós entendemos que um projeto de pesquisa ele deve se nutrir de olhares diferentes, porque ele só ganha com isso. Esse é o meu entendimento. Como eu disse a vocês, o projeto foi encaminhado em 2021 a partir da minha experiência de pesquisa, porque eu precisava encaminhar a partir de um nome, tinha que ter um nome de pesquisador, e o que eu poderia oferecer de imediato. Mas isso está em reconstrução. Eu tenho de apresentar a partir de predicações, mas não só predicações. O portal não pode se limitar a uma frente de trabalho, né? Esse não é o objetivo. Variação em ensino, português, entender o espaço de povoamento de coleções que possam ser aproveitadas em trabalhos visando o português como língua materna ou como língua não materna. Essa é a ideia. Porque a ideia é mostrar a realidade multilinguística, né? A multidialetal no Brasil, né? Mas multidialetal no Brasil e fora do Brasil, em Portugal, em outros lugares além do Brasil e Portugal. E Carla já nos chamou a atenção em relação a isso, né? Às vezes nós só pensamos no Brasil e Portugal, mas há outras variedades, né? E há um trabalho nesse sentido. Há pelo menos essa meta, né? Construção e curadoria de um portal digital de corpora, né? Escritos. Inicialmente, nós vamos começar pelos escritos, tá? Até por conta do complexo, né? Que é mobilizar instituições diferentes, variedades diferentes. Vamos começar por corpora escritos. Esse foi proposto assim. A diretiva é resolver o problema de acesso a dados e descrições qualificadas de estados de coisas, né? E aí, no caso, via predicações verbais, como eu disse, por conta do tema, né? Em que há alguma expertise, né? Especialmente em espaços de trabalho de português, língua materna e não materna. E a frente de trabalho inicial, pesquisa, e eu pus aqui entre parênteses socioconstrucionista, porque é meu olhar dessa pesquisa, né? Mas há outros olhares aqui. Sobre construções de predicação e outros temas, né? Incorpora escritos de variedades nacionais do português, bem como deles em comparação com corpora escritos de variedades de línguas românicas, perspectivando ciência da estabilização e variação e ensino de português em espaços de língua materna e não materna. Outras pesquisas mobilizadas por colegas atuarem no projeto. A equipe que vem construindo, pensando a estrutura do portal, do sistema de informações, mas pensando do ponto de vista técnico mesmo da informática, ela é constituída. Eu estou gerenciando o trabalho, mas ele é constituído, e Vanessa também, né? Por Maria Luísa Machado Campos, Renato Machado, que é do Cefet, Informática, Pâmela, Giane. Pâmela trabalha com português e francês, Giane, português e espanhol, Ravena também português e espanhol, Mariana Gonçalves, que tem trabalhado com variedades do português, mas tem muito interesse em análises estatísticas, análises que implicam aplicativos, né, da área da tecnologia. Pedro Popoliano, Érico Gaiotti, que são da UFRJ e do curso de informática, e Diogo Vieira, que é da Cefet, do curso de informática. Então, Pedro e Érico são alunos, né, da professora Maria Luísa, que está conosco, e Diogo do Renato. Então, vocês veem aí duas instituições e os alunos vinculados, né? Então, temos trabalhado, e agora contamos com a contribuição também de colegas na investigação de línguas românicas que se associaram ao projeto, né? Pensando no povoamento do portal por coleções. Então, há todo um trabalho de pensar o ciclo, né, de formação e vida das coleções de dados, né? E há várias questões que passam a ser discutidas por esses pesquisadores para pensar nessa estruturação. Bem, a hipótese é de que há usos que não são normalmente descritos, no que se fala sobre português, eu vou pensar em português aqui, que é a língua, né? Mesmo nas outras línguas, e há convergências e divergências entre as línguas românicas, entre o português e outras línguas românicas, que precisam ser detectados com base em evidências empíricas, né, e descritos. Né? Esses usos e essas convergências e divergências podem alimentar bases de dados nacionais e internacionais, relativas a certas práticas comunicativas no mundo, que é hiperconectado, e nós entendemos que podemos colaborar também para a plataforma da diversidade linguística brasileira, né?
por meio desse trabalho aqui, que aí extrapola, né, o âmbito do Brasil, pensando em outras bases de dados. Eu acho que meu tempo já está curtíssimo, então eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas eu queria destacar que há várias frentes, ações, né, de pesquisa nesse cenário, e a ideia é articular isso pensando em análise descritiva e comparativa que permita trabalhar com graus de sistematicidade no exame das línguas românicas, já que elas têm parentesco genealógico, né? Qual é o grau de proximidade ou de afastamento entre elas e qual é o grau de proximidade e afastamento entre variedades do português, que há quem diga que são, por exemplo, o português de Portugal e o português do Brasil são gramáticas completamente diferentes. E há outros que olham e veem tantas convergências. Então, o que nós temos em termos dessas questões, né? Eu vou pular isso aqui. Só dizer que entendemos que esse projeto está em sintonia com a recomendação da Unesco sobre ciência aberta. Então, o portal ele promove isso, assim como a plataforma da diversidade linguística, trabalho em prol da ciência e educação cidadãs, como Juliana destacou no primeiro slide, né? Ele poupa tempo dos pesquisadores e dos professores também que querem saber dessa realidade, né? Se nós podemos consultar um portal que já tem uma série de informações, nós otimizamos nosso tempo, né? Ele reúne pessoas em torno, né, de uma gestão de informações, de repositórios, coleções, gestão de um modo de fazer, de um modo de reportar esse fazer, né, de dar visibilidade a esse fazer. Então, isso se torna internacional, eu acho que há uma visibilidade grande também, e reduz custos, né? Se pensarmos que nós concentramos pessoas, sujeitos, em torno de uma questão, né? Entendemos que é um projeto que deve ser construído, na medida do possível, né? Alinhado aos princípios FAIR, né? Dados e metadados devem adotar um identificador persistente, os metadados devem ser ricos em informação, né? E devem ser indexados em repositórios confiáveis, essa é uma das orientações. A outra é protocolos de comunicação padronizados, abertos e gratuitos. Nós temos que pensar nesses protocolos para a nossa área, né? Porque há vários protocolos sendo criados, mas às vezes em outras áreas. Então, na área de letras e linguística, nós temos que pensar nisso. Precisamos pensar para que ele seja interoperável em classificações, né? Integrar por meio de um sistema de informações, né, que permita ser acessado em várias partes do mundo. E o principal é que ele seja, que o material que ali esteja, os objetos correlacionados aos dados, sejam reutilizáveis em novas pesquisas, em novas práticas, né? Essa é a ideia. Há um manifesto das humanidades digitais que envolve letras e artes, né, que nos leva a isso, né, então, é um manifesto às comunidades de pesquisa, a quem participa de criação, edição, né, conservação dos conhecimentos, de partilha, né, nesse sentido, de ciência aberta. Há também na Nature, por exemplo, a revista Nature, de janeiro de 2022, fala de ciência de grandes times, né? Então, é um projeto, qualquer projeto, a plataforma, quanto esse, ele reúne pessoas em torno de um propósito comum e também reúne decisões, né, a partir de olhares diferentes. Então, assim, há várias manifestações na sociedade nos levando a isso. Há interesses também por espaços em museus, né, voltados para a língua. Então, há esse texto aqui, de All Things Linguistic, que mostra isso, a potencialidade de parcerias, de exposições além das universidades, né, explorar outros campos além da universidade, em prol de educação patrimonial, valorização, preservação, conscientização. Esse, por exemplo, é um slide que nós, Juliana e eu, já usamos para defender a plataforma da diversidade linguística brasileira no nosso país, né? Mostrar que há vários museus já voltados para isso. O Museu da Língua Portuguesa é um exemplo disso. O Museu Virtual da Lusofonia é outro, né? Então, já há interesse. Nós precisamos congregar pessoas que trabalhem em prol de reunir o que tem sido feito na nossa área, porque isso nos ajuda, essa rede de ações e sujeitos, ela ajuda, tem impacto na ciência, ela ajuda a sustentar a ciência, colabora para a educação cidadã, promove salvaguarda, né, preservação, e ainda
envolve outros, como Pedro Popolino e outros pesquisadores que são da área de informática e estão pensando na estrutura de informações para uma proposta que é da área de letras e linguística. Esse também foi outro slide, ele está modificado, mas que nós já usamos para explorar, por exemplo, a defesa da plataforma da diversidade linguística. Eu estou citando tanto a plataforma porque são projetos muito em sinergia mesmo, né, alinhados. Até porque esse me envolve, né, eu estou trabalhando na plataforma também, né, pensando as questões. E, em termos de, como projeto que está previsto, né, no plano inicial de 2022 a 2025, né, mas agora construindo com Vanessa e com a equipe de 2023 a 2025, ele prevê uma série de investimentos da ordem da organização dos materiais escritos, né, da produção de recursos educacionais e publicações que permitam dar visibilidade aos produtos resultantes das análises linguísticas, né? Envolve também o pedido de bolsas para que as pessoas possam atuar, né? Estudantes possam atuar, desenvolvimento de aplicativos, algoritmos, né? Para a construção do portal digital e a própria atualização, manutenção, curadoria do site Variar, que são dois sites diferentes, um trabalho de secretaria para acompanhar isso, né, e interações, né, presenciais por meio da reunião de pesquisadores interessados, deslocamentos, né, para que as pessoas possam estar em colóquios, né, presenciais discutindo, organização de eventos científicos, reunião de registros, né, locação de equipamentos para isso. Então, enfim, isso aqui eu só quis dar uma ideia, entendendo que todo conhecimento que reúne pessoas, né, com outros conhecimentos só tende a mostrar uma outra territorialidade para todos nós, né? O conhecimento, quanto mais conhecimento, maior o nosso universo de ações, de interações e de vivências, né? É isso. Obrigada.